Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do Mindjus, para mais uma grande entrevista. Hoje vamos falar com caras super especiais. Estou até com as obras aqui na mão, ó. Obras... Ó, pra você ver a grossura desse. Tava até dando uma olhadinha, ó, a grossura dos caras, escreveram com força. Vamos receber aqui agora, bater um papo com José Guimarães Mendes Neto, mais conhecido como Guimarães. Perfeito. E com o meu querido amigo aqui, Carlos Helder Furtado Mendes, que eu já ouvi demais falar, através do meu querido amigo Thiago Bunin, do Mato Grosso do Sul. Abraço pro Bunin. E os dois fizeram pesquisas, se dedicaram na perspectiva acadêmica ao tema provas digitais. E isso deu origem a duas obras. A obra do Guimarães, Provas Penais na Era Digital, vamos falar um pouco disso aqui. E a obra do Carlos Helder, Prova Penal Digital. São temas que a gente se debruça, comenta, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Vamos falar do escritório deles. Pô, uma turma que está com escritório em São Luís, no Maranhão. Abriu um belíssimo escritório em Brasília, que inclusive vou visitar daqui a pouco. Estão abrindo uma outra sede em Imperatriz, no Maranhão. Vamos entender um pouco desse modelo de negócio aí, um pouco dessa dinâmica. São 14 pessoas no escritório, mais ou menos. Uma turma que conseguiu conciliar bem a vida acadêmica e a advocacia em alto nível. E é sobre isso que a gente vai conversar. Guimarães, obrigado. Helder, obrigado. Prazer recebê-los aqui. Mindjus está feliz em tê-los com a gente nesse episódio, nesse momento. André, agradeço primeiramente a teu convite. É sempre uma honra, uma satisfação poder não só falar da minha trajetória, da nossa trajetória acadêmica e sobretudo também a nossa trajetória profissional, que eu sempre digo que a gente ainda está em evolução, em constante crescimento. Então te agradeço. Parabenizo também ao Mindjus por ser essa referência no Brasil e quiçá no mundo inteiro mesmo, para debater temas do direito, para debater temas do direito criminal, sobretudo, que é aquilo que nos apetece. Então te parabenizo também por esse trabalho, te incentivo a continuar e a crescer cada vez mais. Obrigado, irmão. E de minha parte também, André, obrigado pela recepção aqui do Mindjus. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu que já acompanho o Mindjus há bastante tempo, então estar aqui para discutir esses temas que para mim são muito caros é importante. E parabenizo também pela expansão do Mindjus e pelo que hoje o Mindjus representa no contexto de auxílio aos advogados, principalmente ao jovem advogado, ao acesso que se dá no contexto de conteúdo e de conhecimento para a advocacia criminal especificamente. Obrigado mais uma vez. Turma, antes de falar das obras propriamente ditas, o que eu queria explorar com vocês aqui? Esse é um desafio que muitos advogados têm, que é essa conciliação da vida acadêmica com a advocacia. Fazer isso produzindo e tendo um escritório que atende grandes casos, que tem uma postura empreendedora, que contrata, que gere, que também está na linha de frente, é um desafio gigantesco que poucas pessoas conseguem efetivamente fazer. Eu queria escutar vocês. A gente conversando aqui nos bastidores, vocês comentaram que foram colegas de faculdade, tem toda uma história. Pô, eu queria saber um pouco dessa história aí, como é que foi? Sempre tiveram esse plano de... A gente tava até falando aqui, né? Vocês comentavam que são parceiros do Tiziano e do Pedro Ivo. E eles têm um negócio assim, né? Na faculdade, os bichos já projetavam o negócio de hoje, assim. Então, como é que foi o caso seus? Conta esse negócio aí, vamos entender essa história. Foi um pouco semelhante aí ao que tu mencionou sobre o nosso amigo, nosso colega também, Pedro Ivo e Tiziano. Eu e Helder, nós estudamos a faculdade durante todos os 5 anos. Desde a graduação, a gente projetou a montar um escritório para atuar no direito criminal. Inclusive a primeira formatação do escritório sempre foi nossa, sempre foi eu e ele, e aí tinha um outro sócio que depois saía, e depois veio essa formatação, que é a formatação hoje tradicional, digamos assim. Mesmo quando cada um precisou, eu vim para cá para Brasília, o meu mestrado e meu doutorado é aqui em Brasília, eu precisei me mudar para cá para Brasília, e Helder precisou se mudar para Porto Alegre, a gente, mesmo distante, a gente sempre mantinha uma sinergia e uma atuação em conjunto. Não tinha a figura do home office, mas era como se tivesse essa figura do home office ali. Vocês eram sócios, um em Brasília e o outro no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. E a sede do escritório no Maranhão. No sede do Maranhão. E aí, como eu tinha mais disponibilidade, digamos assim, até pela distância de estar em São Luís do Maranhão, quando era preciso, muitas vezes eu ia para o Maranhão para poder lá fazer algum compromisso que na nossa formatação inicial do escritório exigia. Então, a gente vem já desde essa origem, desde a graduação, e desde ali a gente projetou
minimamente construir aquilo que, graças a Deus, hoje um pouco a gente já está conseguindo conquistar. E tinha alguém presencial lá, secretário, advogado, enquanto vocês estavam, você em Brasília e o Helder no Rio Grande do Sul, ou não? Como é que funcionava isso? Não, a bem da verdade é que não tinha um sócio específico no Maranhão, mas tínhamos alguns parceiros que algumas vezes faziam algumas diligências. Entendi. E como era constante ainda do Guimarães para São Luís especificamente, então ele acabava tocando bastante coisa lá. Fantástico. Coisas muito importantes que acabavam conciliando no momento em que eu conseguia ir para o Maranhão, de Porto Alegre para o Maranhão. A gente tocava junto no contexto de audiência. Na época não tinha muita ainda audiência por videoconferência, então nessas datas acabava que a gente conciliava esses encontros para atuação mesmo da advocacia. E era interessante a dinâmica, porque o escritório ele foi ganhando corpo primeiro em um momento de divulgação de trabalho. Não tinha especificamente uma sede, é uma coisa diminuta, é uma coisa tímida, na verdade. E por conta desse trabalho acadêmico, a gente conseguiu sentar em algumas mesas que antes eram inacessíveis. Então, conseguimos divulgar trabalhos que foram importantes desde o mestrado, desde a graduação, na verdade, graduação, mestrado, e no doutorado. Só que no doutorado a gente já estava com uma outra gama de clientes, digamos assim. Entendi. Um outro nível de acesso no contexto de alcançar boas causas e, com isso, ter um destaque maior em algumas teses mais rebuscadas, teses mais sofisticadas, que a gente conseguiu desenvolver em alguns trabalhos. E aí isso conseguiu fazer com que a gente alavancasse de alguma maneira. Helder, uma curiosidade, cara, você foi fazer... Pô, tinha um lugar longe, mas você foi lá pra ponta do país, cara. Tinha alguma coisa tem alguma coisa que vocês fariam diferente nesse contexto? Pô, André, acho que eu daria uma segurada pra fazer o mestrado ou o doutorado. Cara, acho que eu não teria me mudado pra tão longe. Tem alguma coisa que vocês fariam diferente assim? Sinceramente, André, eu não faria absolutamente nada diferente. Quando, inclusive, uma das coisas que eu sempre mencionei, e era uma opinião comum minha e de Helder, é que a gente precisava aproveitar o início da nossa carreira. Fantástico. Porque minimamente o início da carreira é onde tu pode, querendo ou não, arriscar mais, querendo ou não, se colocar a desafios que a depender da dinâmica da vida. A vida é dinâmica, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, minimamente, o começo da nossa trajetória é um momento que a gente pode arriscar, é um momento que a gente pode acertar, é um momento que a gente pode errar. E depois, com a evolução, talvez as possibilidades de erro elas vão começando a ser mais diminutas por vários fatores. Às vezes não só um fator acadêmico, profissional, às vezes fator pessoal, às vezes um fator familiar, dinâmica de família, enfim. Concordo. E aí, sendo muito honesto, no meu caso, eu particularmente não me arrependo das escolhas e das abdicações que fiz. Naturalmente, para quem olha assim, hoje, pode achar que foi um caminho fácil, mas eu sei, nós sabemos basicamente do tanto que lutamos e que estamos lutando para chegar e para alcançar alguns objetivos. Mas mesmo com todas as penas, com todas as dores, eu acho que isso dá aquilo que a gente costuma mencionar do sabor melhor para as conquistas, para as vitórias, para os casos conquistados, para os casos que conseguimos solucionar. E então, particularmente, eu não me arrependo de nenhum movimento da minha trajetória, por mais dolorida que em alguns momentos tenha sido. E você, Helder, alguma coisa? Então, essa pergunta é curiosa, porque me veio à memória da época e das escolhas, e eu te digo, André, com toda certeza, assim, não teria nem como ser diferente, porque desde a graduação, e o Auri conta isso constantemente em diversos locais, desde a graduação eu fui, por um projeto de pesquisa, passar um tempo estudando com o Auri. Lá na graduação, ele foi em questão de iniciação científica. Então, depois disso, acabou que, por natureza, eu fui me aproximando do programa de Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. Eu conhecia já o programa e minha opinião pessoal é que é o maior programa de Ciências Criminais do Brasil, assim, disparado num contexto crítico. Então, seria impossível fazer diferente. É claro que, de fato, você tem que abdicar de algumas outras escolhas, não dá para você ter tudo. Mas a escolha em si de se mudar para Porto Alegre não é uma escolha tão difícil, apesar da distância. E era difícil no contexto de deslocamento, né?
alguns colegas iam e conseguiam voltar com frequência para suas casas. Eu tive que ficar lá, acho que pelo menos 4 anos. E foi interrompido essa trajetória, eu ficaria 6 anos, tinha outros projetos com a academia, mas por conta da pandemia eu acabei optando por retornar, também estava muito incerto, eu retornei para o Maranhão e fiquei um pouco mais lá. Mas eu já tinha passado 4 anos em Porto Alegre, de modo que fui muito bem recebido lá, então fiz grandes amizades. Então essa relação com Porto Alegre, com a PUC do Rio Grande do Sul especificamente, para mim é muito importante. E então não tem como dizer que há algum momento que eu pensei ou que eu poderia pensar em refazer um caminho diverso ou fazer um caminho novo. Não seria possível na minha perspectiva. E turma, quando que a advocacia começou a engatar dentro desse contexto, assim? Vocês falaram, o Guimarães, tá virando, velho. Tá rolando. Quando que começou a engatar? Foi logo depois? Foi no meio ali do mestrado, doutorado? Quando que foi isso aí? Rapaz, André, tem vários momentos ao longo dessa construção dessa carreira, tanto profissional quanto acadêmica. Mas eu destaco a pandemia. Antes da pandemia, na verdade, a frequência, a formatação do nosso escritório, sendo muito honesto e transparente para ti, era matando um leão por dia, enfim, resolvendo um caso hoje para pagar a conta de energia do dia seguinte. Era uma coisa que eu e Helder costumávamos brincar, que Deus abençoava. A gente tinha um valor de aluguel que, sei lá, ia vencer daqui a 2 dias. Surgia um caso há 2 dias atrás, antes, que a gente conseguia resolver e conseguia pagar. É a provisão divina mesmo, né? Eu não tenho dúvida a respeito disso. Mas, assim, quando dá uma alavancada mesmo, e isso é muito claro para mim, acredito também para Helder, foi na pandemia, por incrível que pareça. Eu estava aqui em Brasília, mas fui também para o Maranhão para ficar próximo da família. E surgiu um caso criminal de repercussão até no âmbito do estado do Maranhão. Helder estava acredito que tu estavas em São Luís ou em Porto Alegre, não me recordo agora. A gente, lockdown total, todo mundo fechado, tivemos acesso tivemos a possibilidade de sermos contratados por esse caso. Minimamente a gente conseguiu dar uma resolutividade boa para os clientes nessa ocasião, e ali não só no quesito de honorários, mas sobretudo no quesito de quem nos procurou. O fato da pessoa que nos procurou por intermédio, enfim, de uma pessoa muito conhecida ali no âmbito do estado e aqui no âmbito nacional, e a gente ter conseguido dar o resultado, isso minimamente deu uma satisfação para nós de que a gente tinha competência e capacidade suficiente de conseguir resolver grandes e complexos casos, que é verdadeiramente aquilo que nos motiva. Fantástico. Eu costumo dizer lá no escritório, nós costumamos dizer com frequência, que a gente é movido mesmo para aqueles casos que todo mundo diz que não tem solução. Inclusive o surgimento do tema do meu livro vem um pouco sobre esse tipo de situações. Então eu destaco esse período, em 2020, mais ou menos ali em abril e maio surgiu esse caso, e ali para mim é um marco muito significativo, repito, não quanto a questão de honorários ou financeira, mas sim a questão de quem o envolvia, quais as pessoas ali chegaram a nos procurar, ter acesso ao nosso nome, para que a gente pudesse atuar na situação. E qual foi o fato gerador da procura? Foi um relacionamento? Foi a pesquisa acadêmica? Foi alguma questão específica? Foi uma questão de parentesco? Qual foi um aluno que indicou? Qual foi o fato gerador? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar e é curioso, cara. São coisas assim muito aleatórias. Alguns são familiares, alguns são amigos. Mas às vezes já aconteceu aqui. Primeiro grande caso de um advogado que caminhava com a gente. Cara, o que aconteceu? Uma coisa aleatória. Foi uma manicure, sabe? Uma coisa assim, que o cara resolveu um problema do filho dela. Falou, olha, eu tenho um advogado fantástico pra te indicar. Era uma operação gigante e um amigo nosso entrou nessa operação por conta disso. Então, qual foi o fato gerador? Se for o caso que eu tô pensando, porque na verdade eu penso nessa mudança em 2 casos distintos. E ambos têm um fato gerador que são idênticos, que é posicionamento. Legal. No fim das contas, não um posicionamento esse de internet em si, mas um posicionamento de estar presente, doar um pouco de tempo para escutar as pessoas. Isso é importante. E essas pessoas, por vezes, elas se tornam pessoas curiosas quando você está falando que está pesquisando um tema X, Y. E, no fim das contas, esse posicionamento também veio, pelo menos de minha parte, num contexto onde eu estava presente em algumas ocasiões e conversava com as pessoas sobre o que eu estava fazendo. Que tipo de ocasião? Congresso, palestra, aula?
relacionamento social tradicional? Aeroporto. Não tinha Aeroporto? nada a ver. Aeroporto. Indo e vindo de São Luís, Brasília, Porto Alegre. Que Aeroporto loucura. eu estava sempre presente. Isso fazia com que as pessoas despertassem curiosidade para saber o que eu estava fazendo tanto em aeroporto, né? Isso é um fator curioso. Isso foi decisivo, pelo menos na minha ótica, foi decisivo para que esse caso da pandemia chegasse até a gente. Um momento que essa pessoa que me encontrava constantemente no aeroporto me ligou e perguntou se eu estava em São Luís, e a gente conseguiu fechar um bom processo. E a gente conseguiu também fazer uma boa trajetória durante o processo. Que legal, cara. E um outro momento que não foi o aspecto gerador, ou melhor, a mudança que eu percebi que tinha virado, mas foi um processo, uma operação que houve no Maranhão que envolvia um grande escritório e que, na época, eu fui chamado para conversar sobre isso. Eu estava no momento da operação, porque era amigo do advogado que estava sendo injustamente, inclusive, investigado. Depois ele foi absolvido na primeira instância, e foi confirmada essa absolvição. Mas nessa ocasião foi interessante porque eu julgo que foi o nosso primeiro casão, assim, o caso que era um caso de muita repercussão, e nós estávamos sempre presentes nesse escritório e sempre com a perspectiva de que éramos entusiastas da advocacia criminal e num contexto de técnica propriamente. Então, fomos chamados naturalmente para dar algumas opiniões. E fez com que a gente acabasse entrando, como eu estava falando, a pesquisa acadêmica ou a carreira acadêmica fez com que a gente tivesse alguma propriedade para sentar na mesa com grandes advogados de outras áreas, né? E na época a gente apenas, 2017 talvez, 2016, não me recordo mais, mas fez com que a gente sentasse nessas mesas e discutisse com grandes advogados de outras áreas. E como eles eram especialistas em outras áreas, não especificamente em processo penal ou em direito penal, então a gente conseguiu dar algumas opiniões que eram acertadas. Então fez com que essas pessoas também começassem a indicar alguns outros casos. E que no fim das contas acabou fazendo com que a gente conhecesse nosso sócio, hoje, Dr. Madeira. À época, quando eu conheci ele ainda era juiz federal. Quando ele ingressou definitivamente, aliás, quando ele saiu da magistratura e decidiu se transformar num advogado, ele já era advogado antes de ingressar na magistratura, ele pensou nesse formato novo de escritório e naturalmente nos convidou para que a gente pudesse compor essa equipe. Então foi fantástico, assim. Então posicionamento nesse sentido, posicionamento de estar disposto, de estar disponível para conversar, para dar uma opinião sobre um caso. Então acho que aí também um fator gerador que faz sentido, que fez sentido. Agora, falando de sociedade, cara, como é que foi esse negócio de entrar numa sociedade? Como é que foi pra vocês isso aí? O que vocês tiraram de aprendizado disso? São 5 sócios? Somos 5 sócios hoje, a nossa formatação atual é de 5 sócios. Como mencionei antes, sempre eu e Helder, nós sempre fomos sócios, né, tanto na vida profissional, quanto até na vida acadêmica, no sentido de parceiros. Mas essa formatação ela surge exatamente um pouco do que Helder acabou de mencionar. O nosso sócio administrador, nosso líder, nosso mentor, José Carlos do Vale Madeira, ele se aposenta da Justiça Federal. Ele, antes de ser juiz federal, foi promotor e foi juiz de direito. Nesse momento que ele se aposenta de ser juiz federal, ele começa a pesquisar, fazer uma pesquisa mesmo no estado do Maranhão, de quem que minimamente poderia compor o escritório, a princípio, inicialmente, como sócio. Nessa pesquisa dele, fomos agraciados também, mais uma vez, com essa lembrança, com esse convite por ele. E aí, a partir de então, a gente entra nessa formatação de sociedade, e outros 2 sócios também são convidados nesse mesmo formato. Então, a nossa experiência, a nossa atuação na advocacia e nessa formatação, ela surge basicamente nesse sentido. Lembrando o seguinte, que a minha ideia, a princípio, a nossa ideia, a princípio, na advocacia, era única e exclusivamente no criminal. Ela não tinha um plano B, digamos assim.
Porém, com o convite de Dr. Madeira, a gente passa a abrir um pouco o raciocínio sobre aquilo que poderíamos agregar enquanto escritórios. Nós sempre vimos lá no estado do Maranhão a excepcionais advogados criminalistas, todos, a maioria, na verdade, grande parte dos que militam são excepcionais mesmo, excelentes advogados na área do direito criminal. Só que não obstante isso, quando a gente entra para atuar na advocacia criminal, a gente tinha muito a visão de que era tão somente aquilo que um escritório poderia agregar para o âmbito do Estado e para o âmbito até do Brasil. E o Dr. Madeira traz essa perspectiva enquanto empresário que ele é. Ele traz uma perspectiva de que, na verdade, precisa-se ter distintos valores e distintos fatores para agregar dentro do escritório de advocacia. Aí surge a ideia de um full service mesmo, de verdade. Full service no sentido não só de pessoas que atuam, mas pessoas que estudam sobre os temas que atuam. Então, por exemplo, lá no escritório, se minimamente a pessoa procurar uma atuação em direito tributário, vai encontrar uma pessoa com qualificação técnica e prática necessária para satisfazer o interesse do cliente. E muitas vezes a pessoa procura aquilo que a gente estava até um pouco conversando nos bastidores, procura um especialista, uma pessoa que atua numa área exclusivamente e acaba, dentro do próprio escritório, encontrando a roupagem necessária para as outras várias distintas áreas. Então, a formatação do escritório, não obstante eu e Helder, a gente pensava na ideia de uma advocacia boutique, né, que mencionou muito da advocacia exclusivamente no criminal, e era essa a nossa formatação desde o começo da nossa vida profissional e acadêmica. Com a presença de Dr. Madeira, a gente amplia esse leque para essa formatação muito mais full time, full service, melhor dizendo, de abranger outras áreas para que minimamente isso agregue, não só pensando na advocacia como fim, na atuação prática mesmo, mas também na advocacia como negócio que envolve em vários aspectos. Inclusive, o Dr. Madeira mesmo menciona isso muito para a gente, de que a advocacia ela é uma arte que envolve não só o direito, ela envolve também a arte dos negócios, e que a gente precisa estar sempre atento a essas outras situações que a atuação na advocacia nos oportuniza. E falando dessa arte e trazendo essa perspectiva dos negócios, entrando um pouco no tema expansão, que é um tema, que é um movimento que poucos escritórios fazem, né? Pouquíssimos. Se a gente for olhar num contexto geral, o advogado tá naquela mesma estrutura, naquela mesma porta, aquele mesmo endereço há anos. Você muda mal de sede, faz quando muito uma reforma ali na estrutura. E vocês estão com uma pegada de, abriram Brasília, vi que é um escritório muito bonito, e agora abrindo Imperatriz, que é um movimento, ousado e até que tem essa pegada empreendedora. Qual que é a ideia de expandir sede física? Qual que é a ideia disso aí? Como é que funciona isso aí? André, acho que depende muito do objetivo final. Legal. Por exemplo, é possível que você faça uma grande atuação na advocacia com uma sede em um local específico, você vai ter um relacionamento mais próximo e tudo. Agora, se você quer aumentar o nível de desafio, não o nível no contexto de tamanho de escritório, mas o nível de desafio, você, movido por esse desafio, você vai procurar ocupar outros espaços. No nosso contexto especificamente, isso de alguma maneira foi meio que cobrado, porque como a gente, embora a nossa sede principal fique em São Luís do Maranhão, alguns clientes, como eu estava conversando com você antes, alguns clientes já, a gente tem muita atuação, por exemplo, no TRF1 aqui, e tudo vem parar no STJ e no STF, então alguns clientes já estavam buscando e cobrando essa atuação. Chegar a um ponto de a gente parar enquanto sócios e decidir se iríamos prosseguir com esse projeto e qual seria o tamanho real desse projeto, para saber se faz sentido ter uma sede e, portanto, trilhar, de fato, pelos corredores de Brasília e dos tribunais daqui. Isso fez muito sentido para a gente no contexto de trazer um maior conforto para o cliente. A advocacia é uma profissão que necessariamente envolve muita confiança. É possível você trabalhar com parceiros, nós temos diversos, né? Mas às vezes o cliente ele pode ficar um pouco receoso de mudar de escritório quando essa relação de confiança já está bem consolidada.
Então, no nosso caso, pelo menos essa é a minha ótica de enxergar as coisas, no nosso caso isso foi meio que necessário. O escritório de Imperatriz, ele surge numa outra perspectiva, já não numa necessidade de trazer maior conforto para os clientes que já tínhamos, mas uma necessidade específica de buscar parceiros lá no sul do Maranhão, que são também advogados de altíssimo nível, e também buscar oportunidades em outras áreas. É essa a configuração. Então, para cada movimento que especificamente nós, enquanto sócios, decidimos, e as ideias que cada um propõe, nesses casos de expansão, por exemplo, o Dr. Madeira é alguém que tem essa visão, então a gente faz um cálculo de se vale a pena o risco, porque a advocacia tem isso, empreender tem isso, vale a pena o risco, para saber se o desafio vai fazer sentido na trajetória do principal, digamos assim. Fantástico. No nosso caso, até agora, pelo menos, tem feito bastante sentido isso de expandir. Até mesmo porque, quando você começa a ter uma vivência maior em outros locais, você, de alguma maneira, sai da sua zona de conforto. É como se, não como se zerasse o jogo, porque não está zerado, mas você intimamente tem um foco maior para fazer aquilo virar de fato uma realidade. E graças a Deus aqui, e os sócios do escritório, eles têm muito essa visão. Então a gente entra com uma estrutura, por exemplo, ou um caso novo, ou uma tese nova, com a perspectiva de que a gente consegue buscar um maior desafio, resolver esse desafio de uma maneira melhor. Pelo menos é assim que eu enxergo esse contexto de modo geral. E assim, André, só complementando um pouco essa resposta, Brasília de fato surge nesse espírito do desafio, né? Que é o que nos move, desde sempre nos moveu. Sabemos de todas as dificuldades que são atinentes, normal, natural, mas a gente se coloca à disposição, a gente se posiciona à disposição, mas no quesito de Imperatriz, que lá no estado do Maranhão é a segunda maior cidade, verdadeiramente para a gente alimentar a ideia de full service no nosso escritório. Por quê? Porque lá no caso de Imperatriz, a gente vai atuar no nicho que verdadeiramente em São Luís e em Brasília até então a gente não atua, que é a área do direito do agronegócio. É uma área que verdadeiramente a gente não tem uma atuação ainda em São Luís do Maranhão nem em Brasília. Digamos que as demais áreas não é, a princípio, a nossa intenção de atuar em Imperatriz, até porque tem vários outros colegas, parceiros, que nos procuram, que estão nos procurando, para que a gente também possa somar juntos nessa outra área, que é a área do direito do agronegócio. Então, a ideia da ampliação exclusivamente lá em Imperatriz é muito mais para esse tipo de nicho de mercado, digamos assim. O que verdadeiramente aqui para Brasília já foi completamente diferente do raciocínio para a Imperatriz. Aqui para Brasília, como o Helder muito bem mencionou, foi uma exigência mesmo do nosso cliente para fim de, às vezes, não conhecia a Brasília, não sabia quem procurar e queria ou não que a gente estivesse presente lá para que a gente pudesse continuar satisfazendo os interesses dos clientes nos casos que aqui estivesse em Brasília, sobretudo nos tribunais superiores, que é onde a gente atua. Cara, sensacional. Muito legal isso aí. Muito legal mesmo. Agora, só uma pergunta final pra gente entrar aqui. Tem só um comentário que eu acho que é legal. Eu sou arrojado também e concordo com muito do que vocês falaram. Eu me vi ali, por exemplo, a questão de mudar. Eu sou de Montes Claros, morei em Rio Preto, morei em Curitiba, morei em São Paulo e morei em Brasília. 4 cidades, era um carro e 2 malas. E ia, né? E é uma coisa que hoje em dia, com esposa, com cachorro, você não consegue arriscar do mesmo modo. Sim, É uma coisa que... Então eu acho fantástico, é uma lição para muitos jovens. O momento de arriscar é agora. É a juventude. É a juventude, não tem... Então, quer ir pra fora estudar, é o momento, né? É o momento, é isso. Então, achei fantástico. Uma segunda coisa, essa questão da expansão. Eu sempre falo isso aqui com o nosso time. Lá no Mindjuice nós temos 20... Aqui no Mindjuice a gente tem 28 pessoas. E a gente sempre tá querendo fazer alguma coisa nova, e nós também somos movidos por desafios. A nossa pergunta é uma só, é a seguinte. A teoria da pior das hipóteses. Qual que é o pior que pode acontecer? Pior é dar errado e perder esse dinheiro aí. Vai matar a gente? Não vai matar, não. Então bora. Vamos arrochar. A gente tem um pouco desse raciocínio, até porque a gente está investindo na nossa área afim. Aquilo que a gente sabe melhor fazer é dentro do direito.
Eu não Fantástico. estou investindo em alguma área que minimamente eu nunca mexi, eu nunca Fantástico. estudei. Eu estou Não investindo conheço. naquilo que eu estudei, me qualifiquei, busquei me Fantástico. qualificar para isso. Então, casando um pouco com aquilo que tu está mencionando agora, se der errado, deu errado, mas errei tentando naquilo que eu acredito, tentando naquela área que eu investi Fantástico. mais de 10 anos de estudo, meu tempo, a gente costuma brincar lá no escritório, e minha família testemunha disso, que eu passo infinitamente mais tempo no escritório ou trabalhando pelo escritório do que em casa. É Verdade. muito mais do que 8 horas. Então, se der errado, naturalmente vamos lamentar, mas ainda assim a gente vai tentar e a gente vai procurar com os erros encontrar novos acertos. E é engraçado porque a gente pensa nessa hipótese. A gente não quer que aconteça, mas é no plano do possível. Pode Claro. acontecer. E quando a gente discute, eu e Guimarães especificamente, que a gente está bastante tempo juntos, sempre há a resposta seguinte: se der ruim, se der errado, a gente sabe de onde a gente veio. A gente não precisa voltar tudo. A gente volta 2 casas e continua de novo. É isso aí. Então, não tem a possibilidade de dar errado sempre. Uma hora você vai Claro. acertar. Uma hora vai dar certo. E, graças a Deus, algumas coisas durante o caminho, pelas dificuldades naturais da ordem da vida, acontecem. Só que você tem que manter a calma. A resiliência, acho que é importante na advocacia, de modo geral. E, principalmente, saber de onde você veio. Onde você veio é importante porque se você sabe de onde você veio e tem uma ideia de onde você quer chegar, você consegue traçar um mínimo de percurso e facilita isso. Baixa um pouco a ansiedade quando você já tem esses 2 pontos, o ponto de partida e o ponto que você quer chegar. É claro que as curvas podem existir, mas esse caminho traçado facilita com que você consiga pensar melhor nas estratégias que você vai adotar, não só no contexto profissional, até mesmo num caso, isso acontece com a gente também. E então saber até onde você quer ir, o que você está disposto a abdicar para conseguir alcançar. Então, Cara, sensacional isso aí. Sensacional. E muito legal, cara. Uma lição, assim, pra galera, de uma maneira geral, né? Porque tem muita gente que quer... E uma coisa que você falou, Guimarães, eu achei fantástico, Helder, acho que vocês fazem muito bem. A gente vê na advocacia, tem amigos que os caras ganharam dinheiro na advocacia, o cara vai lá e compra uma fazenda e investe em gado. Sim. O cara fez doutorado e vai investir em gado. Eu fico doido. Alguns não certo, mas pelas testemunhas, assim, pelos testemunhos que eu vi, a grande maioria... Pô, o cara vai lá e abre sei lá, cara, um amigo aqui, lá de Minas Gerais, começou a construir casa pra vender. O que você sabe de engenharia, de casa? Irmão, o que você sabe fazer? Advogar. Pô, investe no seu negócio. Sim. É, Aí o cara pega o dinheiro dele e investe num negócio que ele não tem domínio, né? Exato. Sim. Então, pô, acho fantástico isso aí, que é investir na sua atividade fim. Investir no que eu sei fazer, Exato. né? Então, E naquilo que a gente se preparou, me preparei durante muitos anos para fazer, então não vai fazer sentido eu investir naquilo que eu nunca nem sentei na cadeira para tentar sequer ler mais do que 5 minutos. cara, é uma loucura. Então, acho fantástico, cara, isso aí. Última questão aqui, que envolve essa questão dos escritórios, que eu queria ouvi-los. Cara, sobre internet, o Helder até comentou sobre posicionamento. Queria escutar a opinião de vocês sobre isso. Sei que vocês são presentes nas redes sociais ali e tal, o escritório também, mas tem ali uma descrição, ao mesmo tempo que tem presença, tem descrição. Queria escutar a opinião que vocês têm em relação a isso. E, no geral, queria também ouvir sobre essas questões laterais à advocacia, mas que compõem a nossa atividade profissional. Que questões essas? Gestão. Pô, são 14 pessoas. Tem que ter uma gestão envolvida ali. Usa software, não usa, planilha, não usa, nuvem, não usa. Inteligência artificial, tem usado para alguma coisa no escritório? Sim, não. Acham relevante? Não. Opinião sobre isso? Internet. Pô, tem usado a internet para mostrar esse movimento, para agregar para a advocacia, para mostrar o trabalho para os clientes. Queria escutá-lo sobre essas questões laterais à advocacia, mas que compõem a nossa atividade profissional. Sim. André, quando a questão do posicionamento nas redes sociais, eu particularmente eu tenho um modo de ser e de viver discreto, né? Digamos assim, a minha pessoa física sem ser a minha pessoa jurídica. Já a minha pessoa jurídica eu tento fazer completamente diferente da minha pessoa física. Eu tento sempre mostrar
aquilo que eu estou fazendo, aquilo que minimamente eu quero fazer, aquilo que eu penso, mas ainda assim de maneira discreta. Eu tenho acompanho as redes sociais, enfim, estou sempre ali nas redes sociais visualizando. Eu acho que às vezes tá acontecendo um movimento internacional, não só no Brasil, das pessoas inverterem a ótica, o jogo. Ou seja, não, eu me posiciono nas redes sociais sem necessariamente eu ter substância, eu ter respaldo para tratar sobre determinado assunto. A internet, tem inclusive vários livros que tratam sobre isso, a internet é um ambiente fantástico. Ela democratizou tanto que inclusive deu espaço a pessoas que minimamente não comentariam até em outro tempo sobre o tema, por exemplo, de provas penais digitais, a comentar. Então tu hoje vai encontrar na internet pessoa que nunca viu o tema sobre prova penal digital, fazer um comentário lá, por que foi anulada essa prova? Isso é um absurdo, porque o Supremo, porque o STJ minimamente é corrupto, não sei o que. Enfim, vem aquele discurso que minimamente por ouvido da população, de algum contexto da população pode ser positivo, mas que verdadeiramente a gente sabe que de técnico não tem absolutamente nada. Sim. Isso é a democracia, que tem alguns autores que até chamam de democracia cega das redes sociais. De minha parte, da parte nossa do escritório, a gente não tenta muito movimentar nesse tipo de formato mesmo. A gente tenta sempre impulsionar aquilo que nós fazemos. Por exemplo, fizemos o lançamento dos livros, temos livros publicados, tá aqui, publicação do livro, a gente vai e alimenta minimamente um diálogo que a gente faz, um despacho, uma sustentação oral, uma presença, a gente faz aquilo de modo discreto, de modo muito respeitoso, sobretudo com a ética da nossa classe e principalmente com os nossos clientes. Eu não vou expor um caso de um cliente meu tão somente porque eu quero chamar a atenção para mim e esquecer que aquela situação, querendo ou não, expõe o meu cliente. Eu nunca farei isso. Fantástico. Então, esse é um ponto que muitas vezes eu não visualizo na internet, que faz parte. É uma questão de escolha. Cada um faz as suas escolhas e eu respeito as escolhas que outras pessoas fazem, assim como também acredito que respeito as escolhas que eu faço. Mas é esse a minha leitura que nós temos a respeito de internet. Quanto aos outros questionamentos que tu fizeste, não vou me lembrar de todos, mas, por exemplo, inteligência artificial. O tema da tecnologia é um tema que particularmente me incomoda muito, me incomoda no sentido positivo, né? O direito ele vai precisar se reinventar frente ao crescimento exponencial da tecnologia em todos os sentidos. Não à toa decidi estudar esse tema no meu doutorado. A inteligência artificial é um caminho sem volta, é um fato. Então você não pode escolher se esconder da inteligência artificial, ou então tão somente criticar. Não, afasta de mim esse cálice, como dizia Chico Buarque, afasta de mim essa inteligência artificial, que ela é uma inteligência burra, minimamente vai diminuir a produção técnica, ou melhorar, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o ser humano tem que fazer é melhorar, ou minimamente dar os comandos necessários para acertar. Então, no caso da inteligência artificial, particularmente eu e nosso escritório, a gente tem agregado a inteligência artificial para nossa atividade meio, para nossa atividade fim, quer seja para uma elaboração, para uma melhora numa leitura de um arquivo em PDF, quer seja na melhora da produção de um memorial que minimamente a gente coloca, fazer uma compilação de dados de distintos documentos, mesmo na produção de uma peça processual. Agora sim, ela não é a nossa muleta, no sentido de que ela vai fazer aquilo minimamente que a capacidade humana técnica deveria fazer. Ela é tão somente uma ferramenta, ela é um instrumento, ela é acessório. E dentro da capacidade dela como acessório, como instrumento, ela minimamente tem o que agregar, desde que nós saibamos dar esses comandos, e isso a gente bate muito lá no escritório, de que não abdicamos do uso da inteligência artificial, mas priorizamos pelo cuidado e pela forma de como usar a inteligência artificial. Se você perguntar qualquer coisa, a inteligência artificial vai te responder, e não necessariamente aquela resposta é uma resposta correta, uma resposta que a gente precisa propagar para fins do escritório e para fins, sobretudo, do nosso cliente. Então um pouco, falaste sobre outros temas aí que eu não... Mas daí o Helder vai complementando ali, falei sobre internet, que você comentou, queria saber a opinião do Helder também, IA, gestão do escritório, o que vocês usam ali? Você usa algum software, alguma coisa? Como é que operam dentro dessa dinâmica aí? Tá. Enfim, internet, o Guimarães comentou. Eu, particularmente, até acho curioso utilizar a produção de conteúdo, desde que seja um conteúdo, como o Guimarães falou, de maneira responsável, com base sólida, teórica, que me encanta, por exemplo.
Ainda não, e não costumo fazer isso, porque ainda é uma curiosidade. Eu tenho que me preparar para fazer. Eu sou um pouco crítico demais, talvez. Então, eu procuro enxergar aquilo que eu acho interessante e tomar como modelo. Estava conversando recentemente acho que com um colega em comum nosso, Carlos Ribeiro, e inclusive estava de Florianópolis. Carlos, inclusive, eu estava parabenizando ele como ele está fazendo essa divulgação de conteúdo. Eu acho bem interessante. Não me vejo fazendo daquele formato, então tenho pensado em outras maneiras. Mas ainda é uma coisa apenas de curiosidade, não é algo definitivo. Talvez amanhã a gente pense num formato que me agregue ou que me interesse mais. Em relação à inteligência artificial, é isso. Acho que a inteligência artificial é uma ferramenta necessária, mas você não pode ficar submisso a ela. É uma ferramenta apenas. É algo que você vai trazer para agregar. Você não pode ficar refém daquilo que ela vai dizer enquanto verdade, ou enquanto conhecimento tido como verdadeiro. Então você tem que utilizar aquilo que é necessário em um determinado ponto. Eu quero ganhar tempo para, por exemplo, fazer uma planilha de Excel. Eu uso lá. Não vou ficar matando minha cabeça no Excel. Eu quero ganhar tempo para fazer uma linha do tempo importante para o memorial. Então, eu tenho já os dados, eu sei o processo, eu peço para ela fazer aquilo. E é isso. Eu não tenho que ficar buscando recurso na inteligência artificial numa perspectiva de criação, por exemplo, porque eu acho que o que diferencia a capacidade do advogado é a reflexão crítica para um caso. Se for depender meramente da inteligência artificial, eu penso que talvez não venha diferente daquilo que por vezes já está produzido. Já está produzido. Né? E o que já está produzido, para a gente, às vezes é ruim, porque às vezes não se encaixa na tese. E às vezes a própria inteligência artificial vai te dar algumas saídas que têm diversas jurisprudências ou julgados defensivos no contexto de inadmissibilidade de alguma coisa que não vai agregar. Então é importante você ter um pensamento reflexivo e pedir, pelo menos assim que eu uso, e pedir para a inteligência artificial fazer uns ajustes nesses contextos. Eu preciso de uma planilha, eu preciso de uma linha de tempo específica, eu não quero perder meia hora fazendo. Eu já tenho todos os dados e peço para ela fazer. Eu acho isso importante. Fantástico. Gestão. Nós temos sim um software, até porque seria impossível fazer a gestão do escritório de modo geral sem uma ajuda. Então, nós temos um software que utilizamos como gestão do escritório. Temos alguns problemas em relação a isso, mas eu acho que faz parte também. Nem todo software é completo como a gente pensa. Mas é importante você criar outros mecanismos para agregar aquilo que o software te traz. Então, a gente tem um cronograma de atividade no escritório que é religiosamente cumprido, como, por exemplo, batemos agenda semanalmente dos casos que temos que fazer e das providências que temos que tomar. Isso está no software, mas a gente tem uma reunião especificamente, pelo menos do núcleo criminal e dos demais, a gente já percebeu isso. Temos uma reunião específica para fazer sempre exatamente o que vai fazer. Mesmo dia, mesmo sempre horário? Sempre nas segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Legal. A não ser que tenha alguma sessão no tribunal, alguma audiência, algo no sentido, mas sempre nas segundas-feiras e na semana seguinte a gente analisa aquilo que foi cumprido, aquilo que não foi cumprido e por que não foi cumprido. Então a gente tem sempre esse detalhe. E é interessante porque, como nós temos um corpo de sócios, e Dr. Madeira é um empreendedor nato e um gestor nato, ele fica com essa parte administrativa. Então, o que facilita o nosso trabalho? O nosso trabalho é produção, trabalho no contexto de estratégia, reunião com o cliente, pensar teses e cuidar minimamente de uma gestão orgânica da coordenação do núcleo criminal. Os outros núcleos, isso se repete. No fim das contas, toda essa organização é colocada também em reunião entre os sócios e a gente vai ajustando os pontos e isso vai facilitando. Seria, por exemplo, impossível fazer um trabalho como a gente tem feito sem esse acompanhamento de um sócio específico no fim de administração do escritório. Seria bem difícil, pelo menos.
Vocês fazem produção técnica de sentar, fazer petição, fazer uma Todas. Fazemos. Todas. Os todas. casos mais complexos, sempre eu, Helder e uma outra advogada do escritório, a gente costuma fazer junto, para debater junto, construir a peça juntos. Que legal. cara. Sem debatemos prejuízo, muito. inclusive, sem prejuízo, inclusive, de fazermos uma reunião dos sócios e botar a petição na tela aqui e ler parágrafo por parágrafo. Apresentamos para o cliente também. É. A gente mostra para o cliente, ó, isso daqui é a estratégia traçada. Muitas vezes a gente precisa ter o diálogo que alcance a conexão com o cliente, né? Linguisticamente falando. Então, por mais que a gente tenha uma estratégia traçada, a gente gosta de apresentar para o cliente como a contability mesmo, como, enfim, transparência com o cliente. Não E acho ali, que isso às vezes traz um negócio assim do cliente querer palpitar onde ele não deve? Na verdade, tem advogado que não gosta, né? De mandar, mas- cliente chato. mas quanto a isso, André, particularmente a forma do trato depende, né? Então tem cliente que ele pode até palpitar sem problema nenhum. A gente constrói ou desconstrói a partir de uma tese ou de um palpite dele, melhor dizendo. Mas a gente gosta de apresentar para minimamente a gente mostrar para o cliente que se a gente perder bem aqui nessa tese, a gente sabe que a gente pode perder aqui nesse momento, mas que a gente está travando o debate aqui para que em determinado outro cenário, em determinado outro momento a gente possa vencer. Então, por exemplo, todos os nossos passos a gente tenta minimamente calcular. E aí a gente sabe que no direito é uma variável muito constante, é uma variável de mudança de precedentes dos tribunais superiores, é uma variável de teses que a princípio não são acolhidas e passam a ser acolhidas, porém a gente tenta ter aquela visão pragmática do presente, mas também um pouco do exercício de futurologia, ou seja, de tentar alcançar aquilo que minimamente, se a gente for perdendo aqui, mas lá na frente a gente consegue amarrar determinada tese, determinado argumento de que minimamente não vai ter como a gente não ter êxito naquela situação. Ou mesmo, temos distintas teses para casos complexos, como muitas vezes acontece no escritório. E aí eu e Helder, a gente tem debates mesmo ferrenhos, assim, às vezes cada um com seu posicionamento, às vezes a gente comunica em muitos pontos, mas divergimos em outros, mas a gente, não, essa tese a gente deixa aqui guardada. Vamos usar tão somente no momento de uma audiência de instrução e julgamento, suscitamos como preliminar. Se foi negada minimamente, a gente sobe com remédio constitucional, não subimos com remédio constitucional, deixa com preliminar de RA. Então, assim, é um debate que, por mais que a gente não tenta fazer aquilo de modo automático, não, surgiu a tese, vamos logo lançar. Não, às vezes a gente guarda a carta na manga mesmo. A gente fala, não, isso daqui a gente vai conseguir resolver para essa tese bem aqui, mas não vamos movimentar agora. Por quê? Enfim, por outros contextos de tribunais, por outros contextos de relatoria, por outros contextos de turmas, de câmaras. Então tem todo um raciocínio que envolve, que muitas vezes isso particularmente me apetece, eu gosto demais disso. Eu costumo dizer que na advocacia eu gosto de fazer todas as frentes, eu gosto de produzir tecnicamente, escrever a peça, eu gosto de fazer audiência, eu gosto de sustentar oralmente, eu gosto de captar o cliente, eu gosto de sentar com o cliente. Eu particularmente mesmo gosto de todas as frentes da advocacia, que tem muitos advogados que não gostam da sustentação oral, eu gosto de fazer a peça processual, ficar ali no gabinete, eu particularmente gosto de tudo. E esse tudo envolve esses distintos debates que naturalmente a gente ali no escritório, afora as questões de gestão de núcleo do escritório como um todo, a gente tem sempre que se preocupar e a gente sempre tenta fazer isso no escritório de forma democrática, debater ideias, e aí às vezes alguém está com um pensamento melhor do que o teu, enfim, e aí a gente consegue emplacar, sempre tentando acertar. Sabe um negócio, cara? O Pedro Ivo fala sempre isso. Ele fala, André, eu acho que não tem que ter esse negócio do advogado que só escreve bem, o outro. Eu acho que o advogado tem que ser completo. Eventualmente ele, por escolha ou por definição interna, você pode fazer mais uma... Exato. Mas você tem que sustentar, tem que escrever, concordo. tem que captar, tem que falar com o cliente. Concordo. Então, pô, muito legal isso aí. Cara, vamos lá. Agora queria entrar no tema dos livros, mas tem uma última coisa aqui, cara, que eu escrevi, que é a questão dos prefeitos. Eu sei que vocês advogam bastante para prefeitos. Eu queria saber como é que começou esse negócio. André, lá no escritório, assim que a gente formou o escritório, eu acho que a gente tinha 1 ano de escritório ou menos, teve um afastamento de um prefeito lá no Maranhão, no estado do Maranhão. Caso muito complexo, muito comentado estadualmente e nacionalmente. E nessa ocasião fomos procurados. E foi um momento muito marcante para o escritório em todos os sentidos. Não só pela complexidade da causa, mas sobretudo que o resultado da complexidade dessa causa poderia definir o futuro do escritório. Os sócios, eles tinham muito essa perspectiva. A gente sabia que se a gente não vencesse o caso, minimamente o escritório
ele poderia começar mal, ficar timbrado com algum aspecto negativo. Nós sabíamos disso e foi particularmente muito sofrido essa angústia, essa luta para tentar resolver. Teve um afastamento de determinado prefeito lá. Trabalhamos no caso, um caso muito difícil, muito complexo, que naturalmente pelo trâmite processual durou alguns dias, mas a gente conseguiu reverter o afastamento do prefeito. O prefeito volta, é aquilo que a gente sempre menciona lá no escritório. Nós não gostamos de vender solução que a princípio possa satisfazer o cliente, mas verdadeiramente vai fazer ele ficar numa gangorra de incertezas. Nesse caso, a gente vendia não só o trabalho técnico para o prefeito, mas a gente vendia que verdadeiramente nós conseguindo êxito para o retorno dele, o retorno dele seria estável, ou seja, ele não voltaria para sair daqui a uma semana. Ele voltaria para minimamente ficar lá até o final do mandato. E graças a Deus nós conseguimos cumprir com esse resultado nesse aspecto técnico, obviamente. E a partir desse afastamento surgiram outros casos de afastamentos de prefeitos que a gente também atuou e graças a Deus conseguimos ter êxito nesses afastamentos. Então isso minimamente foi uma construção, todos os afastamentos envoltos na área criminal. Então somente um dos afastamentos desenrolou em alguns afastamentos por improbidade administrativa, e aí o núcleo civil do escritório conseguiu também dar resultado. Fantástico. Então foi esse o ponto, na verdade são os principais casos complexos lá no escritório, verdadeiramente foram muito marcantes, e esse primeiro em especial, porque significava mesmo o posicionamento do escritório, fincar a bandeira, e é um escritório que apresenta resultado, ou não é um escritório que apresenta resultado. Isso naturalmente é o desafio, aquilo que Helder mencionou mais cedo. Esse desafio, ao mesmo tempo que é interessante, ao mesmo tempo tira o sono muito do advogado. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus, particularmente esses episódios deram certo, e foi isso que a gente conseguiu propagar pelo escritório na advocacia lá no estado do Maranhão e para todo o Brasil. Muito legal, cara. Sensacional. Esse é um negócio que é legal. A gente prega muito aqui no Mind Juice. 2 pilares. Um primeiro pilar, cara, que a gente prega demais: profundidade técnica. Segundo pilar, bons relacionamentos. O advogado que consegue compor profundidade técnica e bons relacionamentos, cara, é impossível dar ruim. É uma coisa muito difícil. E o resultado de profundidade técnica e bons relacionamentos, que é o que eu vejo que vocês estão construindo, é o quê? Resultado. E o cliente feliz, né, meu irmão? É um negócio que é meteórico, né? O cliente feliz volta acompanhado. Isso é muito legal. Turma, agora queria falar dos livros. Começando aqui do Helder. Helder, qual que foi a história aqui? Prova penal digital. Direito à não autoincriminação e contraditório na extração de dados armazenados em dispositivos informáticos. Qual que foi a história disso aqui? Qual que foi assim, o que deu na cabeça para pesquisar isso aqui? Qual que foi pesquisou no mestrado e no doutorado? Tá. Foi uma coisa do doutorado ou do mestrado? O que você conta pra gente da obra? Tá, eu já vinha pesquisando tecnologia e processo penal desde o mestrado. Legal. Só que não tinha a ver especificamente com esse tema. E quando eu finalizei o mestrado, eu pensei, por conta do mestrado inclusive, eu pensei que algumas questões da teoria geral da prova, elas não faziam sentido algum, principalmente nesse contexto de tecnologia. Então, isso me incomodou muito, por alguns aspectos. Primeiro, há uma necessidade hoje de incremento da persecução penal a partir de tecnologia, né? De dados especificamente. E dessa maneira, eu comecei a perceber e se tornou para mim uma constatação do que já acontece fora e do que acontece aqui também no Brasil, uma constatação de que haveria, portanto, inchaço de informações numa perspectiva que hoje já acontece na investigação, mas que vai chegar um momento em que vai se transformar em algo não mais de investigação em si, mas num contexto de vigilância. Não por acaso nós temos documentários que falam bastante sobre isso, num contexto de pré-crime. Lá fora tem muita discussão séria nesse sentido. Isso me incomodou profundamente. Eu lendo um livro específico do Roxin, e falando sobre
prevenção total, etc. E ele fala uma pequena frase. Ele falou o seguinte: a prevenção total só vai ser possível a partir do incremento da persecução penal. É claro que ele está falando de uma perspectiva de direito penal, mas quando ele fala persecução penal, ele está falando de processo. E foi uma frase que eu vi e eu falei: processo penal acabou. E foi isso que me incomodou muito, porque eu sempre gostei muito de processo penal em si. Eu chegava para conversar com o Auri e falava assim: processo penal acabou. Ele: não, tu tá maluco. Não, acabou. Acabou porque se for encaixar o que está por vir nesse contexto de processo penal com institutos processuais de matriz autoritária, você não tem como ter um processo. E isso me causou uma inquietação, porque a própria teoria geral da prova ela estava, ao meu ver, inadequada para abarcar isso. Fantástico. Institutos processuais, numa perspectiva de prova numa perspectiva de prova penal, estavam para mim inadequados. E aí eu comecei a procurar como seria melhor a tratativa em si, numa perspectiva que tivesse ou fizesse sentido a constitucionalidade da prova ou a própria ideia de processo, o devido processo penal. E aí, por conta disso, veio o segundo capítulo. O segundo capítulo fala especificamente de direito na autoincriminação e contraditório na extração de dados. Contraditório é uma perspectiva de prova penal em si. E basicamente o que eu percebi é que, primeiro, o direito na autoincriminação, ele hoje é colocado numa perspectiva ultrapassada. Ele precisa ser ressignificado porque é sempre vinculado a algo físico. A uma tortura, não posso ter uma tortura, não posso extrair informação do sujeito, etc. Mas hoje, sequer é preciso que o sujeito fale alguma coisa. Não precisa falar nada. Os dados falam por si só. E quando você tem uma gama de informações em dados que fazem com que haja uma narrativa acusatória, uma hipótese acusatória que, por vezes, é ventilada de maneira massificada em processos, ou às vezes especulativa, isso acaba tendo uma força na formação cognitiva do juízo. Fantástico. Então isso era um problema. Hoje você não precisa que alguém fale alguma coisa, que se autoincrimine. Não, você tem possibilidades de fazer com que se alcance essas informações, ainda assim autoincriminatórias, informações que estão necessariamente vinculadas ao direito à não autoincriminação. Fantástico, cara. Então, essa é a perspectiva. Não vou falar muito sobre isso, mas a gente pode depois, em outro momento, até explorar mais isso. E numa perspectiva probatória, também haveria, portanto, na minha visão, impropriedades de institutos processuais. Né? Principalmente porque o contraditório, no contexto da prova enquanto conceito, ele é incompreendido, ou ao menos não entendido a sua magnitude. O contraditório, para mim, e é um conceito que eu tento trabalhar na tese. O contraditório, ele não é só informação e reação, como a gente aprendeu em diversos livros. Não, o contraditório, ele é uma técnica de coleta probatória, que significa dizer que é a potência de agir do sujeito, das partes, digamos assim, a potência de agir das partes na influência da formação cognitiva do juízo. A gente está diante de um processo de conhecimento. Então, quando você tem a crítica, a dialética, né, que a gente fala em contexto de contraditório, você tem a possibilidade de influenciar na formação cognitiva daquele sujeito que vai tomar a decisão. É isso que é contraditório. Não basta informação e reação, não é. Só que o contraditório, ele é um elemento essencial no próprio processo. O Faz-Salário vai dizer isso. O Faz-Salário vai dizer que processo é procedimento em contraditório. Isso é o campo teórico que diz isso. E a teoria, na prática, a teoria não é outra. Processo é somente aquilo, é o procedimento em contraditório. E prova
é somente aquilo produzido em contraditório. Qual era o problema disso, na minha perspectiva? É que, por vezes, tentava se flexibilizar o contraditório, a pretexto de dizer que houve uma produção de prova. Isso é equivocado. Isso é equivocado na minha visão de ver, porque o contraditório é o elemento essencial. Se eu flexibilizo isso, eu não tenho nem prova, não tenho nem processo. Né? Isso, por uma perspectiva de processo penal autoritário, fazia algum sentido. Se você lê, por exemplo, os autores que falam sobre isso num contexto italiano fascista, isso vai fazer um sentido, uma lógica de sistema. Quando você coloca essas mesmas questões teóricas numa perspectiva democrática constitucional, que é o ordenamento jurídico brasileiro, você percebe que não se encaixa, a não ser que sirva para questões autoritárias. E o contraditório, portanto, ele tem incidência necessária na produção da prova nos 4 momentos probatórios: postulação, admissibilidade, produção e valoração. Necessariamente, se eu estou falando que é o elemento essencial que produz a prova que vai ser valorada ao juiz, eu preciso ter contraditório nesses 4 momentos. No processo penal brasileiro, não existe isso. A única prova no processo penal brasileiro que há explicitamente contraditório nos 4 momentos da prova é a prova testemunhal. Você postula, o juiz, na admissão, a outra parte pode fazer uma contradita da testemunha e o juiz vai decidir pela admissibilidade ou não. Na produção, você tem o direito ao confronto exercido diretamente entre as partes, na presença da testemunha, para extrair, portanto, aquilo que vai ser dito como testemunho, o elemento de prova que vai ser valorado ao juiz. É somente essa prova, no processo penal brasileiro, que existe o contraditório nos 4 momentos. As demais, não. As demais, não. Então, você precisa encaixar o contraditório em todas essas fases para se dizer se é de fato uma prova penal em espécie, uma prova documental, uma prova pericial, uma prova científica, uma prova digital. Sem essa perspectiva de contraditório exercido, desde uma perspectiva de postulação e admissibilidade, que talvez seja o mais relevante nas provas digitais, você não tem como influenciar na formação cognitiva do juízo no momento da produção. Porque, por exemplo, se você não tem um contraditório prévio da admissibilidade no contexto de uma prova penal digital, você vai fazer o contraditório numa produção que, por vezes, aquelas informações não são confiáveis. Então, por exemplo, para discutir já, a título de exemplo, o que o professor Aurélio Lopes Júnior está tentando acho que está em RHC, que foi julgado ontem pela 6ª turma da STJ, é dizer justamente isso. Eu preciso ter um contraditório na admissibilidade, porque se eu coloco algo que poderia ser inadmissível por questões próprias de confiabilidade para a produção, eu já vou ter uma influência equivocada na formação ou na tomada de decisão lá no final. Eu preciso que eu tenha uma confiabilidade para que essa prova seja admitida. E não num contexto de sentença. Não num contexto de sentença que o juiz vai achar ou não achar que deve ser admitido ou que não deve ser valorado. Não. Então, essa perspectiva. Fantástico. Isso na extração de dados dos dispositivos informáticos é essencial, porque existem questões técnicas e sérias que trazem essa confiabilidade maior para o dado. A confiabilidade maior para a informação. A ideia, portanto, é fazer com que ao final do processo, ou tentar com que ao final do processo você chegue na sentença a um conhecimento, não a verdade, mas a um conhecimento que eu posso dizer que é verdadeiro. Existe uma grande diferença. E Guimarães, conta que vocês combinaram a pesquisa? Não combinamos. Na verdade, no meu caso, aí já é uma perspectiva distinta, né? Mas vamos pesquisar sobre isso. Não. Cada um foi seu caminho. Os caras estão em sintonia até na pesquisa. Até porque a origem da minha, inclusive, é distinta da de Helder, né? A minha origem, o meu desafio constitucional e legal para a recolha de dados à revelia do portador. Ela surge essencialmente de um caso prático nosso do escritório. Também lá de trás? Lá de trás, também decorrente de um afastamento de prefeito. Em síntese, até para também não
não tomar muito tempo dos ouvintes, de todo mundo, o que aconteceu? Tiveram algumas operações na Polícia Federal que eu comecei a identificar que da operação tinha uma representação da autoridade policial, acompanhada de um parecer do Ministério Público Federal e deferido pelo juiz. 90% das vezes era um juiz de primeiro grau, autorizando a recolha de dados à revelia do portador. Isso significava o quê? No quesito prático. A pessoa que, por exemplo, detinha um aparelho Apple, um iPhone, Ótimo. que não fazia o backup das suas informações. Em síntese, a Polícia Federal pediria, o Ministério Público Federal também acompanhava, o juiz autorizava que essa recolha fosse feita à revelia do portador. É como se você, André, que não faça sua recolha, a Apple vai e determina o backup das tuas informações, a revelia do teu consentimento, da tua autorização. E a partir das informações ali recolhidas, a revelia do teu consentimento, são levantados elementos indiciários, que posteriormente são aproveitados como se prova fossem, para fins de persecução penal, medidas cautelares diversas, inclusive afastamento de prefeitos. Então teve um caso que surgiu no escritório que o afastamento ele surgiu essencialmente a partir desse tipo de construção investigativa, digamos assim. Então a partir dessas situações que eu particularmente me deparei na atuação essencialmente no criminal e com o viés acadêmico, né, a gente sempre identifica teses. E ali eu identifiquei uma tese. Eu fui orientado pelo ministro Gilmar Mendes e, naturalmente, antes de apresentar o projeto, conversei para saber se minimamente tinha um fundo, se minimamente concordava, conversei com outros professores, conversei com o professor Rodrigo Mudrovich, conversei com o professor Ademar Borges, professor André Calegari, enfim, vários outros professores, para minimamente entender se concordavam. No começo, muitos sequer, confesso que não entendiam o que é que eu queria problematizar. Para mim, e por isso que no livro eu deixo isso muito claro, há um desafio constitucional e legal para esse tipo de medida investigativa e, naturalmente, para que determinado elemento indiciário seja transformado em prova penal digital. Só que, tão somente, eu sempre tive essa perspectiva acadêmica de não somente ser pedra, ou seja, não somente criticar. Eu sempre pensei em fazer uma perspectiva propositiva, tanto é que no livro, quem acompanhar vai ver, eu faço uma proposição, porque falar que isso é inconstitucional e ilegal, André, sendo muito sincero, de certa forma até fácil. Tu criticar, falar, não, essa prova não pode ser incorporada ao processo, daqui não é prova a ser considerada prova penal para fins de validação de formação do conhecimento do juízo. Beleza, isso é muito simples. Mas é um caminho inconteste. Esse tipo de medida investigativa, querendo ou não, ele vai ser naturalizado. Então, se for para ser naturalizado, que minimamente seja naturalizado de modo constitucional e de modo legal. Então, é por isso que no final do livro eu faço uma proposição legislativa a respeito disso. Eu discordo daquilo que está sendo feito, eu apresento as inconsistências inconstitucionais e ilegais a respeito desse tipo de medida e minimamente eu trago um viés propositivo. Se for para fazer, eu discordo. Mas se for para fazer, minimamente que se preencham determinadas perspectivas. Por exemplo, vai se fazer uma recolha de dados à revelia do portador para todo e qualquer tipo de crime? Eu faço a sugestão, por exemplo, de serem crimes de catálogo, ou seja, tão somente alguns crimes podem ter esse tipo de perspectiva investigativa. Eu coloco uma temporalidade. E um detalhe, André, que eu identifiquei na época da pesquisa, de que a autorização legal que o juiz dava era a Lei de Interceptação Telefônica de 96. E pior, o Marco Civil da Internet, que é de natureza extremamente cível, inclusive que há uma disposição legislativa muito clara dizendo que não aplica no direito penal. E aí esse era o fundamento legal para se autorizar uma recolha à revelia do portador. Uma interceptação telefônica de 96, que a interceptação é permitida por um período de tempo, podendo ser prorrogado. E no caso da prova penal digital, não. Se eu pego a recolha de dados do André, que está aqui na minha frente, eu vou saber o André de 2018. Eu não vou saber só do André de 2025. Então, assim, e aí eu apresento um critério de temporalidade, ou seja, o juízo, se autorizar, tem que autorizar por um marco temporal tal, específico, um critério de consentimento, minimamente tem que ter um consentimento, uma responsabilidade pelo provedor de internet que autorizar isso, um critério de crimes de catálogo, como eu mencionei. Então, são essas perspectivas que surge a dinâmica do livro. Fiz pesquisa também, e aí eu sempre preocupado em dialogar aquilo que eu falei no começo. A minha perspectiva acadêmica é sempre preocupada com o diálogo prático. Então, por exemplo, eu peguei mais de 50 decisões do STJ e do STF a respeito de prova penal digital.
Eu fiz esse catálogo no livro exatamente para mostrar o que é que os tribunais superiores tinham discutido a respeito da matéria. E eu cheguei a uma conclusão. Verdadeiramente, por exemplo, tu não consegue encontrar no STJ e no STF um conceito claro do que é prova penal digital. Eu falo isso no livro. Não obstante, tu consiga caracterizar. Mas tu caracteriza não de maneira direta, tu caracteriza de maneira indireta. Tu pega um voto ali que fala que é determinada característica, prova penal digital, tu pega um outro voto e tu consegue construir isso como um denominador comum. Mas isso para demonstrar como há uma problemática prática, até para que nós, advogados, consigamos alcançar um entendimento, sobretudo dos tribunais superiores, do porquê isso é inconstitucional e do porquê isso é ilegal. Então, basicamente, não foi combinado mesmo. Tanto é que quando eu converso até, eu já estava na fase... Acho que ele já estava 2 anos no doutorado. E aí, quando eu apresentei a discussão, ele ficou extremamente empolgado. Ele, cara, e isso? Ninguém fala sobre isso. Sensacional. E assim, me ajudou naturalmente muito sobre isso. Conversei muito com ele a respeito do tema e como tinha a perspectiva mesmo de uma resolutividade, um caso nosso prático, isso também me motivou mais a conseguir entender. E tanto é que hoje esse é uma das situações que eu sei que eu vou trabalhar em casos práticos, mas tá uma carta na manga ainda guardada, esperando o momento correto. Tem um detalhe, André, que eu preciso colocar enquanto registro, é que essa perspectiva do direito à não autoincriminação na extração de dados é importante porque o que eu falei antes foi uma construção sobre o que seria esse direito à não autoincriminação e como ele é não compreendido na sua essência. Porém, no contexto digital, existem, portanto, alguns dados que estão nesses dispositivos informáticos e daqui a pouco em nuvem que representam informações que antes sequer seriam possíveis de o Estado persecutor alcançar porque eram guardadas num espaço impenetrável do Estado, que era a mente do sujeito. Então, preciso registrar isso, eu tive o auxílio muito cuidadoso do professor José Carlos Porciúncula. Já veio aqui, já viram o podcast dele? Claro. Pô, eu sou fã dele. Eu também. Eu também muito solícito, inclusive, para conversar sobre o tema, e ele me apresentou uma teoria que está em discussão da filosofia da mente, que é a teoria da mente estendida, que faz completo sentido na essência do direito à não autoincriminação, pelo menos na minha perspectiva. De modo que alguns dados que são postos, claro que existem critérios para isso, mas alguns dados que são postos nessas tecnologias que representam uma extensão da mente humana, portanto, sequer poderiam ser alcançados pelo Estado. Claro que existem alguns requisitos para isso, eu não vou me ater a isso agora. E quem quiser a gente depois discute ou compra o livro já fazendo merchan. Mas é isso, assim. Então, o direito à autoincriminação, nesse ponto, também acaba somando para as discussões do campo da prova digital enquanto alcance de dados. Coisa linda. Irmão, já fazendo merchan, onde é que encontra o livro? Tá. O meu livro foi publicado pela... Tá mostrando aqui? O meu livro foi publicado pela editora Tirano Blanc, então está disponível na plataforma da editora e... Claro, quem quiser conversar comigo no Instagram... Qual que é o Instagram? Fala pra turma aí. @eldercfmendes. Algo assim. Mas é fácil de achar, então quem quiser conversar comigo lá, eu posso mandar também, não há problema nenhum. Tá? Guimarães, para achar seu livro, como é que faz? André, o meu livro foi publicado pela editora Marcial Ponce, então o acesso à aquisição pode ser direto pela editora, pelo site da editora, também tem algumas livrarias ao decorrer do Brasil, e também fico à disposição pelo meu Instagram, J. Guimarães Mendes Neto, para caso alguém goste do tema, queira discutir, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente prático, estou à disposição para a gente poder conversar e dialogar a respeito da temática e de outras. Turma, recado final para quem nos acompanhou até agora. O que você manda para a turma aí, Alder? O recado final é sempre pensar em não desistir dos seus objetivos. Eu acho isso importante. Eu sei que tem muito advogado e jovem advogado, e acreditar nas suas intuições com responsabilidade. Então, se preparar para quando a oportunidade acontecer, você está preparado para responder à altura. Eu acho que isso faz muita diferença. Você tem que estar preparado e
criar essas oportunidades. Então, elas vão aparecer necessariamente, e quando aparecer, você tem que estar pronto. É isso. Então, o meu recado seria esse. Seu Guimarães. Eu valido aquilo que o Helder acabou de mencionar, sem dúvidas, respeitar a sua intuição, acreditar nos seus sonhos, e eu uso sempre uma frase que eu aprendi com os meus pais, e os meus pais aprenderam com os meus avós. A educação transforma vidas, e de fato transforma. Então, eu acho que essa é uma frase que pode ficar marcante, porque ela te dá acesso a espaços, a momentos ou a oportunidades que verdadeiramente, quando surgirem, você vai estar minimamente preparado para poder absorver aquilo que de melhor aquela experiência, aquele momento, aquele espaço vai poder te proporcionar. Então, é isso que eu deixo de recado. Lembrando sempre o nosso estado do Maranhão, que é o nosso estado de origem, o estado que eu sou apaixonado, São Luís do Maranhão. E a todos, ficamos sempre à disposição. E obrigado, André, mais uma vez, pela tua disponibilidade, por esse diálogo, por essa conversa sempre muito produtiva. Turma, top demais, obrigado. Tô feliz de recebê-los aqui. Tenho certeza que essas produções vão contribuir demais para a advocacia, para o pensamento jurídico, para o pensamento crítico. E para nós é uma satisfação grande recebê-los. É importante, cara, receber pessoas com diferentes trajetórias, diferentes perspectivas, porque isso inspira aquele que nos escuta. Pô, vocês mesmos falaram que, eu escutei o Porciúncula. E às vezes a gente vem de fora, né? E não tem dimensão de como é que foi a trajetória do cara. A gente vê já o cara numa outra prateleira. E quando você reconstrói o espaço, você fala, acho que dá pra ir, cara. Todo mundo passa por isso. E essa é muito a nossa intenção aqui. E pra você que nos acompanhou até agora, curte esse negócio, comenta, manda pros amigos, manda no grupo do escritório. Vamos levar essas informações adiante. Isso é muito importante. Uma das funções nossas aqui também, Guimarães e Helder, é resgatar referências. Perfeito. E até uma crítica que eu faço a pessoas que têm profundidade técnica como vocês, que eu acho, cara, que vocês, mais do que ninguém, tinham que estar produzindo. Porque às vezes, o cara que está produzindo lá um conteúdo sobre prova digital, cara, ele fez um curso no final de semana aqui no Mindjuice e foi lá, já, especialista em provas digitais, sei o quê, tá dando opinião, comentando um acórdão, criticando a decisão do ministro. O Helder que escreveu o livro, Guimarães, estão aqui, cara, tem que ler o livro. Então é uma coisa que o Auri faz muito bem, tem tantos professores que fazem, e é uma provocação e incentivo para vocês que têm pesquisa profunda, que levam isso com seriedade, para meter a cara ali também um pouco e levar um pouco desse conhecimento. Tem algumas pílulas, porque às vezes a pessoa, no mundo que a gente vive hoje, não vai sentar para ler essas 300, 400 páginas aqui. Mas às vezes é uma maneira até de inspirar e resgatar referências, ou melhorar referências. Perfeito. E às vezes eu converso com jovens advogados e a referência do cara tá muito baixa. A régua dele tá assim, tá a profundidade de um copinho de café, Perfeito. Sabe? Então, uma provocação, e esse nosso projeto aqui tem muito disso também, sabe? De conduzir muitas pessoas a acompanharem o Helder, acompanhar o Guimarães, acompanhar quem leva o negócio a sério e quer fazer com uma profundidade legal. Então, para você que tá nos acompanhando, manda aí pra turma, manda pros 500 amigos mais próximos, tá bom? E manda agora, não procrastine, elimine a procrastinação da sua vida. Beleza? Helder Guimarães, tamo junto, prazer gigante. Vamos embora pro escritório lá agora, que eu tô ansioso pra conhecer. Valeu, turma, até a próxima.